Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa aula de Fundamentos do Treinamento Esportivo, agora na unidade 1, seção 2. E embora lá no nosso portal do AVA, né, aqui no nosso portal no AVA, esteja contando a história do treinamento físico esportivo, eu achei por bem complementar esta unidade por meio da terminologia usualmente do treinamento físico e esportivo. Então, será uma aula conceitual, essa videoaula conceitual, sobre os termos utilizados no treinamento físico e esportivo. Nós já vimos na aula passada treinamento físico e treinamento esportivo, não é? Treinamento físico basicamente se ocupa, né? É o processo sistematizado e organizado que vai buscar apenas o aperfeiçoamento físico. Já o treinamento esportivo, por além do físico, as questões psicológicas, técnicas e táticas. Um outro termo interessante utilizado, né? Esse indivíduo aí, o tal do Tite, uma vez ele falou sobre treinabilidade, e ele acabou sendo bastante, virou motivo de chacota aí, né? Em programas de futebol, falando da titibilidade, enfim. Mas treinabilidade é uma tradução um tanto quanto equivocada de um termo em inglês, mas ela basicamente se refere aí à magnitude das adaptações fisiológicas decorrente de um programa de treinamento físico. Ou seja, depois a gente vai ver em princípios do treinamento físico e tem um princípio lá também da treinabilidade. Basicamente, a treinabilidade diz qual é o tamanho, né, qual é a magnitude das adaptações que o indivíduo pode ter frente a um exercício, a um programa de exercícios, né, um treinamento. Nós já vimos o princípio da adaptação, né? Nós já vimos que quando nós somos estimulados por meio do exercício físico, a adaptação no nosso corpo. Então, o quanto eu posso me adaptar é o meu nível de treinabilidade. De maneira tal que indivíduos pouco treinados, indivíduos sedentários, né, ou com baixo nível de treinamento, eles são muito treináveis, então eles têm um nível de treinabilidade muito alto, eles ainda podem se adaptar bastante, ao ponto que indivíduos atletas, por exemplo, muito treinados, eles são pouco treináveis, né? A quantidade de adaptações que eles ainda podem ter é pequena, então o nível de treinabilidade deles seria baixo. Outro termo bastante utilizado é a habilidade motora. E quando se fala em habilidade motora, eu sugiro que você pense em alguma coisa, alguma tarefa, né? Algum ato em que a gente aprende. Então, toda vez que falar de habilidade motora, é uma tarefa que nós aprendemos a realizar, aprendemos a executar, seja ela com um grau de qualidade elevado ou não. Então, por exemplo, surfar é uma habilidade motora, né? Você precisa aprender a realizar a tarefa. Arremessar é uma atividade, é uma habilidade motora. Saltar, correr e, com o perdão da brincadeira, beber, cair, levantar. Ou seja, tudo que nós precisamos aprender, tarefas ou habilidades, aí o nome já diz, né? Habilidade motora. Então, tarefas que nós precisamos aprender. Em relação às capacidades físicas, capacidades motoras, elas são potencialidades individuais que nós precisamos para executar as habilidades motoras. Tá? Então, essas capacidades físicas, elas são basicamente divididas em condicionais e coordenativas. As capacidades condicionais, elas são aquelas relacionadas aos nossos processos metabólicos e energéticos, dentre elas a força, a velocidade, a resistência, e alguns autores incluem inclusive a flexibilidade nas capacidades condicionais. Já as capacidades coordenativas, né, elas dependem dos mecanismos de controle e organização do movimento, né, como se fosse algo mais aproximado aí da habilidade motora. E aí inclui a orientação espaço-temporal, a capacidade de reação, o ritmo, equilíbrio, todos esses aí são capacidades que dependem então da organização do movimento humano. Os termos atividade física e exercício físico, espero que já esteja claro para todo mundo. De uma forma bem resumida, a atividade física se refere a qualquer movimento corporal produzido aí pela musculatura esquelética que vai resultar em um gasto calórico acima daqueles considerados de repouso. E o exercício físico, ele está dentro desse universo da atividade física. No entanto, quando se fala em exercício físico, fala-se de algo sistematizado, planejado, né? É uma sequência de movimentos planejados e realizados de forma repetitiva, de maneira sistemática e que busca aí o aprimoramento do desempenho físico. E aí, em relação ao exercício físico, existem lá exercícios físicos
de efeito geral e de efeito específico. O exercício de efeito geral, então, são movimentos de baixa ou média complexidade e que visam aí, o objetivo é o aprimoramento geral das capacidades físicas, né? Ou de uma capacidade física ou outra de maneira isolada, mas são exercícios de baixa e média complexidade e que não são específicos do esporte, do jogo, da competição que o indivíduo realiza. Já o exercício de efeito específico são movimentos mais complexos e que tem aí, né, a sua estrutura muito semelhante ao movimento que é realizado propriamente no jogo, na competição ou no esporte. Um exemplo ainda que simplório é um indivíduo, jogador de futebol, né? Se eu quiser usar lá uma bicicleta estacionária para ele aprimorar o condicionamento físico dele, aeróbio, anaeróbio, eu até poderia, mas é um exercício de efeito geral, porque não tem relação com os movimentos do jogo. Já um exercício de efeito específico seria lá um treinamento com bola, para saltar e cabecear, para chutar a bola, enfim. Aí são exercícios de efeito específico. E aí a gente precisa compreender esse tipo de exercício e saber em que momento cada tipo de exercício faz mais sentido, né? Geralmente para atletas de alto nível, cada vez mais os exercícios de efeito geral vão desaparecendo e vão, até por uma questão de disponibilidade de tempo, apenas os exercícios de efeito específico. Em relação ao metabolismo energético predominante na atividade, nós temos lá os exercícios de caráter aeróbio e anaeróbio, e basicamente o que vai diferenciar o sistema aeróbio de anaeróbio é a questão da utilização do oxigênio para produzir energia. Então, toda vez que nós utilizamos o oxigênio para a produção de energia, nós estamos aí num exercício de caráter aeróbio, e quando não utiliza o oxigênio para a produção de energia, no anaeróbio. E aí o anaeróbio ele vai ser subdividido entre anaeróbio lático e anaeróbio alático. No anaeróbio lático, então, a liberação de ácido lático, né, na corrente sanguínea, enquanto no anaeróbio alático não dá tempo aí de liberar o ácido lático. Outro termo bastante utilizado são os meios e métodos de treinamento, né? Então, quando se fala em meio de treinamento, está relacionado ao que a gente vai fazer. Quais são os materiais que a gente vai utilizar, né? Por exemplo, aqui o tal do TRX, essas fitas. O TRX é um meio de treinamento. Eu posso utilizar o TRX, por exemplo, como um meio para treinar força. Os aparelhos lá na musculação são meios para treinar força, entende? Então, os meios é o que vamos fazer, quais são os aparatos, quais são os materiais. Por exemplo, correr é um meio, né, para eu melhorar minha condição aeróbia ou anaeróbia. Já quando se fala em métodos de treinamento, são os procedimentos que são sistematizados, planejados. Então, por exemplo, eu falei lá sobre a corrida é um meio para eu melhorar o meu sistema ou minha capacidade aeróbia ou anaeróbia. E aí eu posso, na corrida, utilizar um método intervalado, onde eu tenho um momento de corrida e um momento de descanso, ou eu posso utilizar um método contínuo, onde eu não tenho pausa e como o próprio nome diz, a corrida ela é realizada de maneira contínua. Ou então eu tenho lá, a musculação é um meio para treinar força, assim como o crossfit é um meio para treinar força. O funcional, o meio para treinar força. Então, eu tenho lá o meio para treinar força, né? Musculação. Agora, se eu usar uma bisete, uma trisete, uma pirâmide, isso são métodos. Então, meio é o que eu vou fazer, qual é o aparelho que eu vou utilizar, né? O que eu vou fazer, e método é como eu vou realizar, ok? Outra terminologia bastante utilizada é carga do treinamento esportivo, né? Carga ou sobrecarga. Há uma discussão muito grande para tentar se diferenciar o que é carga de sobrecarga, e aí eu trouxe aqui alguns conceitos de diferentes autores. O Matveev vai dizer lá que carga é uma atividade funcional adicional em relação ao nível de repouso ou um determinado nível inicial. Que sobrecarga, Fox e Matthews aí vai falar de sobrecarga, são estímulos de trabalho superiores àqueles que o organismo é normalmente submetido, especialmente nos trabalhos de desenvolvimento de força e resistência. Aí tem vários lá conceitos de carga e sobrecarga. Mas de uma maneira resumida dá para dizer que então a carga é o estímulo, né? Aquele estímulo é o exercício
que vai provocar as alterações e adaptações no nosso organismo. Já a sobrecarga seria o conjunto de estímulos utilizados no treinamento esportivo ao longo de um tempo. Então, são termos aí bastante utilizados. E quando se fala na carga de treinamento, os componentes básicos da carga de treinamento são volume, intensidade, duração, densidade e frequência de treinamento. Embora aqui a duração faça parte do volume de treino. Então, quando a gente falar de volume de treino, volume é tudo que a gente pode contar, né? O volume ele é quantitativo, é o total de trabalho que nós vamos realizar no exercício numa sessão de treino, ou seja, qual a duração, quanto tempo durou, qual foi a distância percorrida, quantos exercícios, quantas repetições, tudo que a gente pode contar é volume, ou seja, é o total de trabalho realizado. Já a intensidade, ela se refere ao grau de esforço que a gente realiza aquele trabalho. Então, a intensidade, ela é qualitativa. Atualmente nós vemos muito aí nas academias escalas subjetivas de esforço, não é? Então, tem lá muito fácil, fácil, relativamente fácil, ligeiramente cansativo, cansativo, muito cansativo e exaustivo, ou seja, é o grau de esforço em que nós realizamos um determinado trabalho. Ainda sobre carga de treinamento, né? Ela se refere aí basicamente ao resultado da relação entre o volume e a intensidade de treino, né? A soma dos estímulos realizados e o estresse gerado no organismo do atleta. E aí, essa carga de treinamento, ela pode ser uma carga externa, né? A carga externa, ela é efetivamente o volume e a intensidade da tarefa, e a carga interna é o que corresponde ao estresse que foi gerado no nosso organismo, tá? Então, a carga externa, basicamente, são os exercícios, né? O que nós realizamos, quantas séries, com que determinado grau de esforço. Já a carga interna são as adaptações geradas por essa carga externa no nosso organismo. Ainda sobre a carga de treinamento, um outro componente é a frequência, né? Frequência de treino, ou seja, o número de sessões de treinamento realizadas em um determinado período de tempo, seja na semana, no mês ou no ano, né? Então, quando se fala lá, olha, quantas vezes você treina na semana? Treino 3 vezes na semana. Isso se refere à frequência. E, obviamente, que entende-se que com maior frequência de treino, você tem mais chance aí de aumentar o seu total de trabalho. Então, isso interferiria na carga de treinamento a longo período. E, por fim, tem a densidade do treinamento. A densidade do treinamento é a relação temporal entre o estímulo e a recuperação. Seja dentro de uma única sessão mesmo, né? Você pode ter uma sessão mais ou menos densa, dependendo do intervalo de descanso entre um exercício e outro, entre uma série e outra, mas também pode-se falar da densidade do treinamento como um todo, ou seja, o período de descanso que nós temos entre uma sessão e outra. Nesse sentido, se o indivíduo treina lá segunda, quarta e sexta, é uma baixa densidade, mas se ele treina lá todos os dias da semana, a densidade de treino dele é mais alta, e se for, por exemplo, casos de atletas que muitas vezes treinam em 2 períodos no dia, é um sistema de treinamento bastante denso. Perfeito, galera? Essas são as principais nomenclaturas, né? Terminologia do treinamento físico esportivo. Nós acabamos aqui a nossa unidade 1, sessão 2, e nos vemos aí na próxima unidade. Um grande abraço a todos e até breve.